Shalom, shalom pessoal do YouTube, tudo bom? Se a gente olhar a história de Korah na Torá, a gente vai ter aqui várias surpresas. A primeira delas é que Korah, ele era um homem super destacado do povo judeu. No deserto, a gente teve a rebelião de Korah, que foi quando ele tentou juntar aí várias pessoas e conseguiu juntar um número elevado de rebeldes para ir contra Moshe Rabbeinu e tentar tirar ele e Aaron dos cargos de líderes do povo judeu no deserto. Korah, era uma pessoa, se a gente for olhar nas fontes, super elevada, super inteligente, assim, alguém destacado. Ele carregava, por exemplo, a Arca da Aliança, ele era um Levi muito proeminente. Só que ele caiu aqui num grande erro, óbvio erro, de ir contra Moshe Rabbeinu. Por quê? Ele vinha e tentava humilhar Moshe Rabbeinu em público, falar que ele inventava mitzvot da cabeça dele, obrigações da cabeça dele. Por quê? Ele não viu Hashem entregando a Torá para Moshe? Da onde uma pessoa assim tão inteligente, elevada, tirou motivações para ir fazer um erro tão grotesco como esse? No final das contas, ficou claro o tamanho do erro dele. Hashem abriu a terra para ele e todos as pessoas que acompanhavam ele também caíram lá embaixo e morreram, deixando bem claro a liderança de Moshe Rabbeinu que era correta e que assim deveria ser. Então a pergunta é: por que Korah cometeu um erro tão grande? Pessoal, se a gente olhar a motivação real para essa revolta de Korah, revelam nossos sábios que foi motivada por inveja. Korah queria ter o cargo de Moshe e de Aaron. Ele também queria ser o Kohen Gadol. E quando aquilo explodiu dentro dele, passou uma coisa ou outra que ele achou assim, que fizeram injustiça, que Moshe Rabbeinu fez injustiça com ele em uma certa ocasião. Essa quiná, essa inveja explodiu. Ele falou: chega, tá tudo errado, Moshe Rabbeinu é um mentiroso e eu vou parar para todo mundo. Ele realmente acreditava no que ele estava falando, porque ninguém ia contra Moshe Rabbeinu se não tivesse 100% de certeza que ele estava certo. Moshe lançou um desafio de vida e morte para saber quem estava certo. Korah aceitou esse desafio para provar para todo mundo que ele era o verdadeiro líder. Ele aceitou. Ninguém ia aceitar se não tivesse convicto do que ele estava falando. E Korah acreditava nisso. Revelam nossos sábios que, na verdade, o que estava apertando os botões dentro dele, fazendo se mover as engrenagens, era a inveja, porque ele queria aquele cargo. Ele, pessoal, não percebeu. Se ele tivesse percebido, falaria: provável eu estou errado. Se o que está me envolvendo é a inveja e não a vontade real de ser um representante de Hashem, não sou eu que devo agora ocupar esse cargo de Kohen Gadol. Mas ele não percebeu. Essa neguiá, essa força interna que puxava ele para um lado. A gente, pessoal, tem que muitas vezes se analisar: o que está me fazendo tomar as decisões que eu tomo? Por que eu estou investindo tanto nessa questão? Ou ficando tão nervoso com aquela situação? Por quê? Se analisar, será que o que eu estou agora escolhendo, esse caminho que eu estou escolhendo e as minhas decisões estão sendo motivadas por tavá, por desejos materiais simples, por inveja, por busca por honraria, por kavod? Porque se a gente está tomando decisões baseadas nesses desejos que a gente muitas vezes não percebe, provavelmente nossos destinos não vão ser tão agradáveis nem pra gente, nem pra Hashem, assim como foi com Korah. A gente tem que ficar ligado. Se alguém assim tão elevado e inteligente conseguiu ser enganado a esse ponto,
pelas próprias midot, pelos próprios traços de caráter, pelas negiot, por essa força que puxava ele, aquele subconsciente, que ele não percebeu, muito mais a gente tem que ficar ligado se a gente está tomando decisões baseadas em sentimentos racionais, em pensamentos verdadeiros, ou somente em desejos, vingança, ciúme e inveja. Se analisa bem antes de tomar uma decisão, por que eu estou tomando essa decisão? E aí decide com clareza. Até a próxima.